Bom dia, pupilos e pupilas, como vocês estão? Estão estudando bastante, lendo os textos? Isolamento social não é férias, é para continuar estudando, é para seguir firme aí nas nossas propostas do início do semestre. Espero que estejam realmente comprometidos, acredito que todos já leram o texto e podemos continuar de onde paramos. Falamos do capítulo 1 do livro A História da Riqueza do Homem, do Léo Huber, mas podemos entrar agora no capítulo 2, não é verdade? Eu preparei a apresentação para a gente fazer nas nossas aulas presenciais, mas nós vamos aproveitá-las aqui nessas videoaulas também, porque elas são bem simples, bem resumidas e vai poder aí nos auxiliar nesse processo aí de leitura do texto. Então, vamos voltar aqui para o capítulo 2. Nós encerramos lá no capítulo 1, quando nós falamos como era a sociedade baseada nos feudos, né, nos senhores feudais. Só retomando aqui, para a gente ver ali como que era a sociedade, como era essa sociedade. Nós tínhamos a igreja, nós tínhamos os nobres, nós tínhamos os senhores feudais, os guerreiros e os trabalhadores. Nós tínhamos os sacerdotes que eram mais ricos, por quê? Porque tinham mais terra. Por que a igreja tinha tanta terra? A igreja comprava terra? Não, a igreja ganhava muita terra dos nobres. Os nobres faziam promessas, faziam compromissos com os padres, em troca dava-lhe terra. A igreja tinha muito compromisso com a sociedade em relação a caridade mesmo, tinham asilos, tinham orfanatos, e para isso os nobres, para contribuir, doavam parte de suas terras. Então era uma série de fatores que permitiam que a igreja tivesse muita terra. E naquele momento a riqueza era definida por qual número de terra você tinha. Então apenas a terra representava a fortuna de um homem. Então a igreja tinha muita fortuna, porque tinha muita terra. Embaixo dela vinham os nobres, os reis, os duques, os condes. Quem tinha mais terra depois da igreja era quem? Era o rei. E depois vinha o senhor feudal. O senhor feudal quase nunca tinha terra. O que ele tinha era a posse da terra. Ele arrendava a terra do rei e depois arrendava pequenos pedaços para os arrendatários, os camponeses trabalhadores. Lembrando que, como que eles pagavam? Como que esses trabalhadores camponeses pagavam para arrendar essa terra? Com a sua produção, já que no feudo produzia tudo, ele era autossuficiente, não precisava comprar nada. Ele produzia roupa, ele produzia bebida, ele produzia comida, ele produzia seus móveis, não precisava comprar nada. E por isso, o dinheiro, a moeda, perdeu tanto valor, porque o comércio em declínio, desde o declínio das cidades antigas, e agora para que dinheiro se eu produzo tudo, não é verdade? Aí no capítulo 2 entra em cena o comerciante. Aqui o Léo Huberman vai nos dizer como que aparece essa figura na história. Como que reaparece, na verdade, né? Porque essa figura já existia nas cidades antigas. Ela desaparece na Idade Média, mas ela retorna em um determinado momento lá na Baixa Idade Média. Nós vimos dividida Alta e Baixa Idade Média. Na Baixa Idade Média, essa figura retoma com toda a força, né? Como que acontecia antes dessa figura? Antes dos comerciantes aparecer? Acontecia a forma de troca. A compra existia em forma de troca. Como que eu comprava um galão de vinho? Eu dava uma lã em troca do galão de vinho, não é verdade? Então eu tinha a terra que produzia tudo. O que não produzia eu poderia trocar. O meu feudo não produz lã, mas o feudo do meu vizinho, o feudo vizinho ali produz o arroz. Então eu vou trocar com ele e tal. Ela é toda autossuficiente. Então havia a troca dessa mercadoria. Esse era o tipo de compra. E investimento? Investimento era feito em forma de arrendamentos e forma de conquista territorial. Eu citei o exemplo de trabalhadores que eram recrutados para o exército do rei. Qual que era a ideia? Expansão territorial. Nós tínhamos uma coisa interessante que não pode deixar de ser mencionada, é que nós tínhamos pouco excedente. Não se produzia demais, não se produzia muita coisa. Se produzia o necessário para a sobrevivência, para não perder.
Então, era esse o modelo de troca, compra e investimento que nós tínhamos naquele momento. Lembrando que os nobres tinham muita terra. A igreja, além de terra, tinha muito ouro e outros metais preciosos. Na medida em que esses nobres recrutavam trabalhadores para formar um exército para a expansão territorial, eles exploravam, eles tiravam muito desses outros territórios. Nisso, metais preciosos, ouro, e parte era doado para a igreja. A igreja não gastava isso, não fazia investimento. Por que ela ia investir? Por que ela ia comprar terra? Se ela ganhava dos nobres, dos reis, que tinha esse compromisso com ela. Então, ela ia acumulando esses bens e se tornando cada vez mais poderosa e cada vez mais rica. E o que acontece com o comércio? Nesse modelo aí, por que comércio? Não é importante comércio se eu tenho tudo, se eu produzo tudo. Aí é que a gente se engana, o comércio era importante, passa a ser importante com essa expansão territorial, com o desejo dos nobres de expandir as suas fronteiras, de expandir os seus territórios. Na medida que esses guerreiros, na medida que esses trabalhadores eram recrutados e formavam esse exército, ela passava ali a conhecer outras formas de vida, conhecer outros tipos de produtos e passa a levar isso para os feudos, levar isso para as pessoas e elas passam a ter conhecimento do que tem além mar, do que tem além da sua fronteira. E aí essas pessoas que são recrutadas, ela acaba formando um outro grupo, que é o grupo dos comerciantes, que tiram daquele território explorado e leva para esse outro local, para o seu local de origem. É interessante aí a gente lembrar das cruzadas no século XI, quando eles procuram essa expansão além mar, eles levam aquelas pessoas que foram recrutadas para o exército, que foram recrutadas ali para participar da expansão territorial do rei, pelo rei, e muitas dessas pessoas iam com interesse de mudar a sua atividade, né? De deixar aquela atividade agrícola para mudar a sua atividade para o comércio. Então, o que chamavam de mercadores, né? Eram os mercadores que buscavam, tiravam desses lugares e levavam para os seus feudos e trocavam e comercializava ali. Então, isso aí surge nas cruzadas, durante as cruzadas. Essa figura do comerciante, ela é retomada, ela ressurge, ela renasce nesse momento das cruzadas. Mas esses mercadores, eles tinham obstáculos para comercializar aquilo que eles traziam dos outros territórios. Eles tinham dificuldade de estradas, que eram bastante estreitas e lameadas, pedágios muito altos, porque os senhores feudais cobravam pedágio para entrar em seus feudos. O dinheiro era escasso. Olha só, o dinheiro deixa de ser utilizado com o rompimento ali daquele modelo de comércio das cidades antigas. A moeda variava muito de um local para o outro. Se eu estou na Itália, eu uso uma moeda. Se eu vou para a França, é um outro. Se eu vou para a Grã-Bretanha, é uma outra moeda. Então, tinha todos esses obstáculos para os mercadores. Tinha todos esses obstáculos que dificultavam o renascimento do comércio. Aqui eu trouxe para vocês um mapa que nos mostra como acontecia essas cruzadas, como que eles saíam desses feudos, desses territórios, e iam em busca de outros territórios, para expansão territorial. Olha só aqui a Itália. A Itália, ela tem uma grande facilidade de rota. Por quê? Lembrando lá das cidades antigas do Império Romano. O Império Romano, ele já tinha ali rotas comerciais no Mediterrâneo em direção a Constantinopla, em direção à terra dos muçulmanos,
ao Oriente e que permitia ali uma variedade de produtos muito grandes, roupas, tecidos, tapetes, outros tipos de alimentos. Então eles tinham acesso a isso e tinha essa facilidade devido à rota que já existia, que já estava consagrada ali desde as cidades antigas. Então, por isso que Veneza, na Itália, sai à frente nesse processo. Então, os mercadores mais influentes e que ressurgem em um primeiro momento vem aqui de Veneza. Já é provável que por conta desse conhecimento dessas rotas aqui, dessas rotas já existentes e muito facilitadas para o Oriente. Então, essas rotas comerciais aqui, ela passa a ser utilizada com mais frequência nas cruzadas, principalmente com aquele objetivo de expansão territorial. Aqueles camponeses, aqueles trabalhadores que queriam mudar a sua atividade, eles iam em busca de novos produtos, se tornaram mercadores. Esses mercadores, como que eles faziam ali para vender ou para trocar esses produtos que eles traziam do Oriente? Nas feiras. Existiam feiras que eram feitas ali, que eram organizadas ali em algumas áreas estratégicas, muito próximas às estradas, para comercializar isso que eles traziam em troca de moeda, dinheiro, de outros produtos. As feiras eram diferentes dos mercados locais. Vocês se lembram que a gente falou no primeiro capítulo dos mercados locais, onde eles trocavam um galão de vinho por um pouco de sal, ou trocava 9 sacas de arroz por 9 sacas de lã? Era diferente. Nas feiras nós tínhamos uma maior variedade de produtos que vinham ali do Oriente e que muito deles eram trocados por dinheiro, exclusivamente por dinheiro. Porque os mercadores, na hora de ir embora, não ia carregar aquela quantidade de galões de vinho, de sacos de lã, precisava do dinheiro, que era mais fácil ser trocado, que era mais fácil ser transportado, né? Então, o comércio aqui, ele parte das cruzadas, surge a figura dos mercadores, ainda não é comerciante, é um mercador que vende tudo nas feiras, que são diferentes dos mercados locais, porque passa a exigir dinheiro devido à facilidade de mobilização, né, de transporte, né? Então, os mercadores, eles eram convidados para participar dessas feiras. Né? Os mercadores mais influentes, eles ganham certa influência, eles têm certa influência, porque eles têm aquela coragem de ir, de enfrentar o desconhecido e ir para o Oriente, porque ali durante a Idade Média o poder da igreja tinha uma influência muito grande sobre as pessoas, sobre os camponeses, os trabalhadores e os nobres, ali dizendo do risco e do pecado que era naquela viagem. Eles tinham essa coragem e eles traziam produtos tentadores, vestidos para as senhoras nobres, tecidos finos, diferentes tipos de alimentos, ouro, prata, enfim, eles traziam uma diversidade de produtos e aquilo ia criando uma certa influência para essas figuras. Então, eles eram convidados a participar dessas feiras. Eles recebiam salvo-conduto dos senhores, dos nobres, dos senhores feudais. Eles tinham isenção de impostos, eles eram isentos dos pedágios, eles tinham que pagar taxas, né? Porque o senhor feudal, o nobre, ele também não ia ficar sem nada em troca. Ele permitia a feira, ele permitia a organização da feira, ele dava salvo-conduto, isenção de impostos, mas ele exigia uma taxa para aqueles mercadores estarem ali para vender os seus produtos. Além disso, os mercadores precisavam também ter uma segurança própria para essas feiras.
O roubo era muito comum. Roubos, saques era muito comum naquele momento. Então, eles precisavam de uma segurança própria para aquele local onde eles comercializariam os seus produtos. Então, por isso, nós temos aí uma segurança própria desenvolvida e organizada pelos senhores feudais e pelos nobres. Tudo isso para manter o comércio vivo. Porque era extremamente interessante para eles terem acesso a produtos que eles não tinham ali nos feudos. E aí volta o uso da moeda, como eu já tinha falado para vocês. Era muito difícil o comerciante ir embora em suas carruagens com 9, 10, 15, 20 galões de vinho, 5, 10, 15 sacos de lã. Então, o dinheiro era mais interessante para ele, principalmente por conta dessa forma de transporte. Então, a moeda era necessária para a comercialização desses produtos, também para fazer negócios. Surge a figura do banqueiro. O banqueiro surge porque ele troca o empréstimo. Ele troca moedas e ele faz empréstimos. Aquela pessoa que não tem dinheiro, que não tem como comprar, tem aquele rico, aquele senhor banqueiro que lhe empresta o dinheiro. Troca ou venda de moedas. Olha, eu sou italiano, eu só tenho a minha moeda, mas eu preciso de libras para comprar esses produtos. O banqueiro troca essa moeda, vende moeda, mas sempre por uma taxa maior. Aqui nesse momento surge a figura do banqueiro. Surge o comerciante, surge o banqueiro. E surge um outro modelo de economia, né? Se antes era baseado na subsistência, agora nós temos o comércio. Nós temos uma outra forma de economia que não era mais de subsistência. Daquele feudo que era autossuficiente e produzia tudo, nós agora temos uma economia do dinheiro. A necessidade do dinheiro para comprar, para trocar por produtos que eram trazidos pelos comerciantes. Então, aqui nós vemos também agora a maior necessidade de agrupamentos e de se trabalhar em coletividade e ficar cada vez mais próximo. É importante também ressaltar que com esse modelo do comércio nós temos uma outra atividade que não é apenas aquela agrícola, né? Nós não temos um outro tipo de trabalhador que não é apenas aquele camponês, aquele voltado para a terra, aquele que trabalhava para produzir na terra. Nós temos uma outra atividade. Na medida que as feiras crescem, o comércio cresce, nós não temos mais apenas o mercador. O mercador é o que ia para o navio, para ir para o Oriente. Agora nós temos a necessidade de outra figura, o vendedor. Nós temos uma outra atividade, o banqueiro. Nós temos uma outra atividade, aquele que faz o intermédio, que intermedia aqueles processos de negócio. Então, nesse momento que a gente passa a ter outras figuras, outras atividades, outras profissões. Nós não temos apenas o agricultor, mas o vendedor, o mercador, o banqueiro e entre outras várias que vão surgindo. E aqui a proximidade das comunidades, dos povoados, vão ficando mais intensa, porque as pessoas saem ali do seu feudo para trabalhar em povoados maiores, para trabalhar nas feiras, para trabalhar no mercado. Então vai surgindo aí outros povoados, outras aglomerações diferentes daquele modelo do feudo, que eram distantes, eram terras distantes uma das outras. Agora nós temos povoados e aglomerações. Então aí já é um outro modelo que vai dando origem a essas cidades modernas, diferentes das cidades antigas, se assemelha no processo de renascimento, que também é o comércio, mas tem algumas diferenças que nós veremos a partir do 3º capítulo. Fecharemos aqui o 2º capítulo para vocês digerir todas essas informações, pensar e refletir sobre elas. Espero que vocês reflitam de verdade, façam as questões de vocês, os comentários, as perguntas, as sugestões e até críticas. Vocês sabem que eu não me importo com as críticas, acho muito bem-vindas. E é isso, nos vemos agora no próximo vídeo. Beijo e até lá!